Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui, só para dar umas dicas para vocês sobre a questão de redação, tá? É, Infelizmente, ainda continua tendo muitos erros na questão de redação. Erros de escrita, que é a ortografia, a acentuação, pontuação, a estrutura, a visibilidade, tá? Lembra que eu falei para vocês que o primeiro passo é a questão da estética, sabe? Assim, tem que apresentar uma coisa bonita, né? Tem que apresentar uma letra legível e sem rasuras, sem rabiscos. E a gente está pegando, eu estou pegando esses erros primários. O que seriam os erros primários? Erros dos meus alunos lá do sexto ano, né? Erros dos meus alunos lá do sexto ano. Deixa eu virar aqui um pouquinho, eu acho que a luz tá ruim. Acho que melhorou. Então, assim, não pode isso acontecer. Principalmente os alunos do ensino médio. Para nenhuma das turmas. Mas o ensino médio, principalmente terceiro ano, isso não pode acontecer. Então vocês têm que tomar cuidado com o número de parágrafos. Só recapitulando, são 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento, né? Que seria o segundo e o terceiro, e o quarto e último parágrafo de conclusão. E cada parágrafo precisa ter entre 5 e 7 linhas. Não pode ser mais e nem menos. E aí você vai intercalando, entende? Não pode ser menos que 5 e nem mais que 7. Porque você tem no máximo 30 linhas para desenvolver todas as suas ideias. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu peguei redações com 12 linhas, 13 linhas, o total: introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Não tem como. Eu vou estar mostrando umas redações aqui para vocês e, obviamente, não vou expor ninguém, nem o nome de ninguém. Eu vou tampar o nome aqui, tapar o nome, mas só para vocês terem uma ideia o que acontece. E isso é no geral, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do primeiro, do segundo e terceiro ano do ensino médio. E o ensino fundamental, tanto manhã quanto tarde. Para você ter uma ideia do que está acontecendo. Olha só para você ver. Eu tenho uma redação. Olha só os erros que geralmente acontecem. Ó, tá vendo lá a questão das rasuras? Isso não pode acontecer. Quando você errou, quando você errar, eu já expliquei para vocês como que faz. Passa um traço, escreva na frente. Não tendo espaço, faz uma gaivota, né? E continua a sua redação normal. Só que errou, você não pode ficar passando a caneta em cima para ficar reforçando. Não pode acontecer isso, tá? Outra coisa, redação feita a lápis. A lápis, a sua redação é o seu rascunho. Para você entregar na escola, para você entregar para o corretor, a sua redação tem que estar feita à caneta. Você não pode entregar uma redação a lápis. Não pode, beleza? Aí, olha o outro erro que eu tenho aqui nessa redação. Ela foi feita toda a lápis, tá? E o primeiro parágrafo eu tenho 10 linhas. Não pode. Cada parágrafo é entre 5 e 7 linhas. E eu tenho 10 linhas do meu primeiro parágrafo. Outra coisa, se você observar o título ali, vocês estão escrevendo o título em mais de uma linha. Ah, professor, mas a minha letra é grande. Então diminua um pouco a letra. Porque o seu título, o seu tema, não pode passar de uma linha só. Ele tem que ficar em uma linha. Beleza? Olha só. Eu tenho uma outra redação aqui. Essa redação, ela tem somente 2 parágrafos. Uma redação são 4 parágrafos. Ela só tem 2 parágrafos e 8 linhas.
Tá vendo? E você destacou o seu tema. Então você não pode destacar o seu tema. Você não pode destacar, pintar, colorir e tantas outras coisas. Não pode, você não pode ter nenhuma marca de expressão. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu tô com uma outra redação aqui, que também ela tem somente 2 parágrafos. E o restante? Aí eu tenho um parágrafo que é de introdução, o outro parágrafo que é de desenvolvimento, e o segundo parágrafo de desenvolvimento, e o quarto parágrafo que é de conclusão. E além do mais, o aluno ou a aluna, ele errou, reforçou com a caneta onde ele errou, que está errado, e depois passou o corretivo. Não pode. Não pode. Eu já falei para vocês milhões, trilhões, zilhões de vezes que não pode. Quando eu começo a dar minha aula de redação, a primeira coisa que eu falo é sobre os erros, o que não pode. Outra coisa que o aluno colocou foi reticências. Reticências, etc. e outros. Isso não pode, beleza? Olha só, isso não pode acontecer. Tá vendo lá? O rabisco, as reticências, não pode acontecer, tá? Isso não pode. Eu tô com outro aqui também, feito a lápis, não transmitiu ela a caneta para ser entregue. E no meu primeiro parágrafo, o aluno escreveu 11 linhas, sendo que cada parágrafo é entre quantas linhas? Entre 5 e 7 linhas. Ele escreveu 11 linhas. E o que ele fez? Colocou só 2 parágrafos, sendo que uma redação são 4 parágrafos. Ah, professor, mas não teve tempo. Bom, o tempo já não é mais desculpa, porque agora a gente está de casa, né? Então, vocês têm os horários e tal, tudo organizado, então o que a gente precisa é se organizar. Então, questão de tempo, eu acho que já não é mais desculpa. E você me falar assim também, ah, professora, porque eu não tenho ideia. Mas você está em casa, pesquisa, relata, escreva, faça o rascunho, o que você achar viável. Você só não pode fazer uma cópia e mandar para mim. Tem que ser da sua ideia, o que você entendeu. Então você tem todo o tempo para poder fazer uma coisa bem feita. E é um treino, nós estamos treinando. Outra coisa que eu quero falar para vocês, essa aqui é uma outra redação que o aluno me entregou em forma de trabalho. Não precisa fazer trabalho em forma de trabalho a redação. Não precisa por capa contra capa, não precisa porque é mais gasto para você, é volume de papel, tá? E não precisa. E aí o aluno vai e faz uma capa muito bonita, uma capa bem feitinha e tal. E aí eu vou te mostrar o que está, o conteúdo que está dentro do trabalho. Olha o meu conteúdo dentro do trabalho. Só 2 parágrafos. Aí não resolveu o aluno fazer uma capa muito bonita, muito bem feita. Eu não vou avaliar a capa. A redação avalia-se letra, pontuação, acentuação, concordância, coerência, ortografia, letra legível. Entendeu? Olha só. Outra coisa que o aluno fez, ele pegou o título e colocou bem aqui no cantinho, ó. O título é centralizado. O título é centralizado. Beleza? E aí, nos 2 parágrafos, ele fez na verdade 3 parágrafos, o aluno. Nos últimos 2 parágrafos, ele escreveu 3 linhas. Não pode, tá? Não pode acontecer isso. Olha, eu estou com uma outra redação aqui, ó, 10 linhas em cada parágrafo. Os alunos estão usando muito corretivo, tá? Corretivo, Erroex, não sei qual que é o nome que vocês dão. Estão usando muito corretivo. Então não pode. Eu tô com uma outra redação aqui, ó, também somente 2 parágrafos. E o primeiro parágrafo tem 11 linhas. Não pode. Tá errado. Eu tenho uma outra redação aqui, que às vezes eu pego muito isso. O aluno, quando ele vai cortar o T, a letra T, ele não corta a letra T, ele coloca o traço acima da letra.
É um sinal de expressão. Para mim não cortou o T. Todos os T's ficaram como se fosse uma letra L. Então tá errado. Então você tem que cortar o T na própria letra. Tem uma outra redação que eu peguei de um aluno, que olha só para vocês verem. Só para vocês terem uma noção, para vocês não errarem. Errar é humano, permanecer no erro é que não pode. Tá vendo toda a extensão da minha mão? Desde aqui, ó, do meu dedão até o meu dedinho mindinho aqui? Isso aqui tudo foi a identificação. A escola, a série, o turno, o nome do aluno, o nome do professor. Eu acho que tem ali 21 linhas que eu escrevi bem aqui, ó. 21 linhas só nesse pedaço aqui, ó, que ele consumiu. Não precisa disso. Não precisa. Você, ó, se quiser, você pode usar essa linha aqui, coloca o colégio, barra, seu nome, barra, série, barra, turno, barra, na linha de baixo, o meu nome e a redação, pronto. E o restante você continua. Professor, mas coloca no cabeçalho. Não tem, sempre vai passar para uma outra linha ou para as costas. Não tem problema. Porque, na verdade, o correto da folha de redação é a folha estar limpinha, não ter nada além do seu texto. Mas nesse caso eu aceito. Mas desse jeito aqui, o aluno gastou 21 linhas só para colocar o colégio, a data, o tema e o nome do professor, a matéria e a semana 2 e o tema. Quando você for escrever o tema, você não precisa escrever tema, 2 pontos e o nome do tema. Escreva só o tema. Não precisa escrever tema, 2 pontos e o nome do tema, tá? Outro pecado aqui do aluno, não sei se dá para vocês verem, tá vendo essa linha aqui que eu passei em vermelho? Isso aqui é porque ele pulou linha de um parágrafo para o outro. Eu já ensinei em sala de aula que a gente não pula linha em redação. Não pula. O mínimo é 25 linhas para você escrever. O máximo são 30 linhas. Aí se você escreve 30 linhas, um exemplo, mas aí você pulou 5 linhas. Você não escreveu 30, você escreveu 25. Porque as 5 linhas que você pulou, eu não conto elas. Beleza? Olha, eu estou com uma outra redação aqui que para mim fez só a introdução. Tá vendo aí? Ela só tem um parágrafo. Não tem o terceiro, não tem o segundo, não tem o terceiro e nem o quarto parágrafo. Eu tenho uma outra redação aqui que o aluno começou o título na linha de cima, terminou o título na linha de baixo, tá? E colocou e etc. Eu já expliquei para vocês que e etc não existe. Não existe eu escrever assim, ó, gosto de laranja, de mamão e etc. O e etc não existe, porque eu já expliquei para vocês que etc significa o quê? E outras coisas mais. Então, se no e etc, no ITC já significa e outras coisas mais, eu não preciso colocar o outro i antes. Eu não preciso colocar ele antes. Tá vendo ali, ó? Vou chegar mais próximo para vocês verem. Tá vendo ali, ó? E etc. Isso não existe. Primeiro que em redação eu não posso usar os 3 pontinhos, que são as reticências. Eu não posso colocar e outros, e eu não posso colocar etc, e muito menos e etc. Então, em redação, eu já não posso usar o etc. E o e etc tá errado, tá? Essa redação aqui, ó, ela começou muito boa, uma letra legível. Não estou falando de letra bonita, já expliquei isso para vocês. Não estou falando de letra bonita, estou falando de letra legível. Esse aluno, ele começou muito bem. Só que ele pecou lá no final. O que ele fez? Ele esqueceu do parágrafo de conclusão. Ele fez a introdução, ele fez desenvolvimento, ele fez o segundo desenvolvimento, mas ele esqueceu a conclusão. Ele esqueceu, ou seja, de encerrar o assunto. Eu já falei para vocês sobre o uso de corretivo. Tá vendo aí? Vamos chegar pertinho. Ó. Além da estética ficar feia,
Não pode, tá? Olha outro aluno aqui com o uso do corretivo. Em redação não pode uso de corretivo. Eu já falei para vocês milhares e milhares de vezes. Professor, mas só teve redação ruim? Não, teve redação boa também. Mas eu precisei pegar essas deficientes para que vocês fiquem atentos e os que já estão bons, que não caiam nesses erros, nesse pecado. Olha só essa outra redação aqui, ó. Essa é uma das boas. Letra legível, todos os parágrafos certinhos, tá? Essa outra redação aqui, Jesus, não tem linha, foi feita em um papel em branco, não tem os parágrafos e foi feito a lápis. Olha só para você ver uma redação. Quando a gente pega, é uma coisa que eu já expliquei para vocês em sala de aula. A primeira coisa que vocês têm que fazer é encher os olhos do professor, do corretor lá do Enem, do concurso, do vestibular, seja de onde for. Assim, falar, cara, que redação top da balada, hein? Primeiro você tem que chamar a atenção pela beleza, pela aparência. E depois você ficar atento com todas as regras da língua portuguesa. Olha só, uma redação com uma letra que eu já falei para vocês. Não tem que ser letra bonita, tem que ser letra legível. Fez um parágrafo, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um único pecado foi no final que a pessoa colocou 5 parágrafos. Ela começou bem, mas aí lá no fim ela deslizou. Não são 5 parágrafos, são só 4 parágrafos. Tem uma outra redação aqui que foi feita só em 2 parágrafos e cada parágrafo, só para vocês terem uma ideia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas em cada parágrafo, sendo que cada parágrafo é entre 5 e 7 linhas. Olha uma outra redação aqui, ó, letra legível também, entendimento, direitos da criança e do adolescente. Olha só para você ver, para vocês verem. Bem ali do ladinho, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu escrevi 7 linhas, embaixo 7 linhas, aqui 7 linhas e meio, e atrás a pessoa escreveu 6 linhas. Então, se você pegar, lembra que eu falei que é entre 5 e 7? Então, se você pegar 4 parágrafos, o primeiro foi 7, o segundo foi 7, deu quantas linhas? 14. O terceiro parágrafo deu 7 linhas e meia. Então, 7, 7, 14 com mais 7, 21. 21 linhas e meia, né? E o último, o aluno ficou atento, aí escreveu só 6 linhas. Então, 7, 7, 14 com mais 7, 21. E mais 6, deu quantas? 21 mais 6. 27 linhas, né? Então, deu 7 linhas e meia. Então, para 30, ainda tinha um pouquinho. Mas tudo bem, essas ideias estão boas, conseguiu colocar tudo? 100%, 1000 por hora. Teve um outro aluno que escreveu aqui, ó, 14 linhas no total. Só. Toda a redação. 14 linhas no total. E somente em 3 parágrafos. Gente, isso aqui tudo eu tô mesclando de ensino fundamental e ensino médio, tá? E o que mais me preocupa é o ensino médio, porque segundo ano, terceiro ano, que vocês estão quase, ó, espirrando, caindo fora da escola, né? Porque estão terminando. O meu ensino fundamental, eu ainda tenho anos e anos, horas e horas de aula, dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, para que eu possa endireitar os meus alunos. Agora, vocês do ensino médio tem que ficar atento, tem que abrir o olho, porque vocês estão errando em erros primários.
Eu até quando eu peguei as redações lá na escola, eu achei assim, poxa, vou ter problema com meus alunos do sexto ano, né? Sexto e sétimo ano, porque estão começando, ainda não tiveram tantas aulas, e veio pandemia, aula à distância, pererei parará. Mas me surpreenderam os alunos do ensino fundamental, né? Não estiveram tão ruins quanto eu pensei que estivessem, não pela falta de qualidade dos alunos, mas por esse momento que a gente está vivendo, aula à distância, em casa, às vezes, né, não tem aquela presença física do professor. Olha só para você ver, tem um aluno, também esse é do ensino médio. Eu dou paulada, mas eu também elogio, viu? Que letra, que letra. Uma letra legível, já falei pra vocês. Não tô querendo letra bonita, não. Tô querendo letra legível, que dê pra gente entender. Olha só, no primeiro parágrafo fez 5 linhas, no segundo 5, no terceiro 6 e na conclusão 3 linhas e meio. Tá dentro, porque não, lembra que eu falei entre 5 e 7? Na conclusão, poderia ter aumentado mais um pouquinho, mas tá de boa, tá? Tá suave, de leve na neve, como que é o treco? Suave na nave, de leve na neve, né? Então, beleza. Meninos, e pra gente encerrar, seu outro aluno, ensino médio, fez 3 parágrafos. Cada parágrafo, 3 linhas. Ah, professor, mas eu não quero saber de Enem, eu não quero saber de vestibular, eu não quero sei o quê. Gente, a gente não sabe o dia da manhã, né? A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe quando que a gente vai precisar, né? A gente não sabe, a gente projeta uma coisa para a vida da gente, mas o futuro a Deus pertence. Vai que você precise, vai que apareça uma oportunidade, vai que você entre numa empresa e aí você está trabalhando lá de recepcionista, um exemplo. Ou na faxina, que não tem problema algum trabalhar em faxina, nenhum problema, né? Não é indigno, é digno toda forma de trabalho. Mas aí você está trabalhando lá na limpeza, na faxina, pererê, parará, carga e descarga. Aí aparece uma vaga para secretária da diretoria, secretária da gerência, gerente da loja, gerente do hotel, gerente da empresa. E aí? Ixi, aí o bicho vai pegar, né? Porque como que você vai ocupar um cargo desse se a sua escrita tá ruim, se você não consegue desenvolver as ideias, se a sua letra não tá legível, se você tem erro de concordância, nós foi, nós vai, nós vem, os meninos comprou, as mães caiu, os meninos bateu. Como? Aí você perde a oportunidade. Então não fica pensando na sua cabeça de escola, pensa assim, não vou fazer Enem, pra que eu vou me importar com isso? Eu não vou fazer vestibular? Não, eu vou só concluir o ensino médio mesmo? Gente, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe. Então a gente tem que estar o quê? Preparado, beleza? Quero que vocês entendam que eu não estou julgando, meu trabalho não é julgar o trabalho de vocês nem a redação. Isso que eu estou fazendo é alertando vocês da questão dos erros, das deficiências e das falhas, tá? Justamente porque semana que vem, se eu não me engano, já são as avaliações. Então pega com carinho, com afinco, com força de vontade, tá? Essas redações estão sendo corrigidas e aí vão ser entregues na escola e vai estar lá tudo marcado, as particularidades de cada um. Tá? Eu peguei algumas para vocês terem ideia o que está acontecendo. Tendo dúvida, me chama no grupo. Tendo dúvida, me chama no privado. Pergunta. Sabe, a gente tá aí. A gente tá aí para responder. Não dá para responder na hora, a gente responde daqui um pouco, assim que der, né? Mas não deixa passar em branco, não. Eu nunca tive esse problema com vocês. Né? Quem me conhece há muito tempo, eu nunca tive problema em responder perguntas e questionamentos. E lembrando, ontem eu participei da aula da professora Simone, lá no Google Meet, do Show do Loirão. Não ganhei nada,
nem um prêmio de consolação, nem de participação. Ela está me devendo, mas tudo bem. E o tema era as regências, verbais, nominais, e os alunos, eu vou chutar, eu vou falar, eu acho. Gente, não tem que achar. A vida não pode ser um achismo. Você tem que aprender e tem que aprender direito. Tem que aprender e tem que aprender direito. Tem que fixar, sabe? Não pode ser assim, eu acho, eu não sei, não sei o quê. Entende? E é uma coisa que eu sempre disse a vocês. Não adianta desvencilhar, separar português com redação, redação com português. É tudo junto. Na verdade, todas as matérias caminham juntas umas às outras. Se você prestar atenção em artes, religião, história, volta e meia uma tá falando, né, do conteúdo da outra. Então, todas as matérias são importantes. Todas as matérias são importantes. Para o seu aprendizado, seu conhecimento de mundo, entendeu? E redação e português, muito mais. Ali são gêmeas coladas, não pode. Então você precisa aprender as regras da gramática para você aplicar elas a um texto de conhecimento seu em redação. Não tem como, eu vou estudar muito português, e redação você deixa para lá. Ou, não, eu vou estudar muito redação, treinar, mas você não tem as regras da língua portuguesa. Não adianta. Beleza? Meninos, eu estou aqui porque vocês precisar, manda mensagem lá no privado, manda mensagem no grupo, me chama, grita, assovia, faz sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Mas não fiquem com dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Beleza? Bom, um forte abraço a todos. Fiquem todos bem e fiquem todos com Deus. Até mais.